Fez wrestling, foi produtor de espetáculos de comédia e há 10 anos tornou-se stand-up comedian profissional. Apresenta agora a primeira tour nacional, Vistoria, é o novo espetáculo a solo do humorista Ruben Branco. Ele promete em cada cidade dedicar o espetáculo a essa mesma cidade. Todas as particularidades vão ser analisadas ao pormenor numa vistoria que passa por 14 localidades de norte a sul do país. No ano passado, pela primeira vez, subiu ao palco principal do Teatro Sá da Bandeira, a solo, com o espetáculo Fruta Podre, alavancado por um grande sucesso no YouTube, com vídeos sobre a nova versão da série Morangos com Açúcar. Ruben, bem-vindo ao Humor à Primeira Vista. Estamos a gravar fora do habitual estúdio de podcast, em Passo de Arcos. Eu vim até aos estúdios da SIC em Matosinhos. Portanto, isto vai ser o mais próximo que vamos estar alguma vez de estar numa espécie de jornal da noite. Sim. Vamos aproveitar. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Olá, foi o vencedor do sorteio Colaborador do Mês. Parabéns! Acabou de ganhar uma Moto 4, uma viagem com pulseirinha e uma air fryer das grandes. Há pessoas que ainda acreditam nisto. Mas para que nenhuma delas seja um dos seus colaboradores, pode disponibilizar-lhes formação e assistência online para reforçar a cultura de cibersegurança na sua empresa. Com Vodafone Security Awareness, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Vamos começar com uma pequena provocação, Ruben, porque inicialmente tu começaste até mais ligado ao registro do humor negro. Ainda tens essa vertente, mas mais no início de uma carreira até tinhas também o registro underground, vinhas do wrestling, também já falaremos disso. Chateia-te que o projeto que te levou ao maior palco, a solo, tenha sido por causa de um tema muito pouco durão como os morangos com açúcar? Nada disso. Até porque eu acho que isso para mim foi bom, porque foi... deu para criar uma certa distância, porque tal como tu disseste, o humor negro marcou uma parte, se calhar mais presente até no início. A dada altura é um dos tons que tu usas para pintar alguma coisa maior. Só que talvez seja o tom que a malta vê mais vezes, então acha que eu sou muito aquilo. Então eu do nada tive a possibilidade de juntar uma série de pessoas a falar de um assunto que não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, que nos remete para uma coisa meio juvenil. Para mim é bom, porque é da maneira que a malta deixa de ter aquela ideia de este gajo deve ser muito lixado. Não, pá. Então, mas foi propositado? Foi um acaso que me correu muito bem. Ou seja, eu sempre fiz conteúdos no digital muito variados. Mas havia uma certa linha em grande parte deles que era o meu apego por conteúdos, seja televisivos ou de streaming, como foi o caso de alguns dos conteúdos que eu abordei. E quando tu fazes conteúdos sobre o Big Brother, sobre o Hell's Kitchen, sobre morangos com açúcar, isto não é nada agressivo à partida. E o facto de ter sido um desses conteúdos que mostrou a mais gente, digamos assim, para mim é fixe porque é da maneira que quase que tira um bocado de cima da mesa isto é um gajo do humor negro. Não, ele também faz, sim, de vez em quando também faz, mas isso não é a única área sobre a qual ele se debruça. E eu ter conseguido criar um conteúdo que do nada juntas ali 800 e tal pessoas no Sá da Bandeira, para mim é fixe porque é um bocado, sei lá, eu sou muito ligado à cultura pop. E eu quando vou a uma Comic Con ou um Iberanime, eu fico contente, porque é tipo, olha, dá para falar disto, de cenas que eu gosto de ver, com malta que também gosta de ver, e isso é porreiro. E do nada é tipo, estão aqui 800 e tal pessoas que gostam de ver aquilo que eu faço. E eu faço sobre uma cena que eu estou a ver e que eles também viram. Então podemos falar disto todos juntos. Então foi fixe, ou seja, passa a cena de ser um espetáculo de stand-up, que é sempre fixe, mas é tipo, eu consegui criar uma cena que à partida não faria sentido, ou seja, se tu 2 anos antes dissesses, este gajo que está agora na estrada com o espetáculo do humor negro, daqui a 2 anos está a encher o Sá da Bandeira a falar dos morangos com açúcar. Isso não faz sentido nenhum. Bizarro, não é? Só que eu acho que ter conseguido fazer isso, para mim é fixe, porque eu não quero ser visto como um gajo ele é um gajo que só faz isto ou que só faz aquilo. Não, é tipo, no meio de muitas coisas que eu faço, há um bocado disto, há um bocado daquilo, e a linha principal não é o humor negro de todo. Mas encontraste um novo caminho para seguir? Ou seja, achas que a partir de agora vais apostar mais nesta vertente? Acho que não, porque também a dada altura deixa de ser estimulante. Imagina que tu estavas sempre a fazer a mesma coisa. A dada altura, por muito sucesso que aquilo tenha, cria em ti um conforto que eu acho que se torna desconfortável passado um tempo. Tu ficas tipo, eu estou demasiado encostado a isto, já. Isto mais tarde ou mais cedo ou vai deixar de dar, ou vai deixar de me dar vontade de continuar a fazer. Acho que os primeiros conteúdos que eu fiz no YouTube que tiveram
um impacto mais significativo a nível de visualizações foram uns reacts que eu fiz a umas músicas de hip-hop. Estamos a falar para aí 2018, 2019. E estamos a falar de vídeos com 300 mil, 200 mil, 100 e tal mil visualizações por vídeo. E a dada altura eu senti que já não fazia sentido continuar a fazer aquilo. Estava-me a dar uma imagem que eu não queria, estava-me a dar uma conotação e um tipo de público que não é o que eu queria. E eu percebi isso uma vez quando eu fui ter um espetáculo em Gaia e vieram 2 miúdos ter comigo no final do espetáculo. Ei, pá, muito fixe, gostei muito, não sei o quê. Pá, tu agora vais ter muito trabalho, disse-me um deles. Eu, mas porquê? Pá, porque o Cipin Purp, que era um dos visados em alguns desses vídeos, vai lançar um álbum. E eu fiquei tipo, pá, eu não quero que tu venhas ter comigo só porque alguém está a fazer um trabalho. Porque de certeza que tu não vais ter com o Cipin Purp para dizer, olha, o Ruben agora vai ter um espetáculo novo. Mas vieste ter comigo a dizer que ele vai ter um álbum. Então eu não quero isso. Então parei com esse tipo de conteúdos e comecei a falar de coisas um bocadinho Mas não maiores, sentes um bocado isso, a mesma lógica, mas não aplicado a um rapper, mas aplicado a uma série? Não sentiste isso agora? Não, porque aqui Os foi morangos com um açúcar? compromisso. Ou seja, eu disse, pá, eu vou fazer isto para os morangos com açúcar. Então tu não podes dizer, aí, eu venho em mais uma série. Eu sei que vem. Eu já me comprometi em fazer. E então, do nada, há uma ligação ao projeto. Mas, de certa forma, também há um certo distanciamento. Ou seja, ninguém está à espera que eu vá atrás de tudo o que agora Madalena Aragão participa, ou tudo o que a Maria João escrever. Não. Ou há esta peça, que são os morangos com açúcar, e eu vou fazer um vídeo para cada um dos 60 episódios. Já está feito. Está feito. É claro que depois, quando começa a haver conversa sobre, olha, agora vai haver Lua Vermelha, por exemplo, vais fazer também, mas isso acontece da mesma maneira que agora começou o Secret Story e eu recebi mensagens, pá, vais fazer vídeo a apresentar os concorrentes, vais fazer... Mas isso é porque tu criaste um certo hábito de sempre que acontecer este tipo de conteúdos, eu vou fazer um vídeo sobre X. Sim. E cai um pouco no mesmo de, então olha, aquele político X ou Y disse uma coisa disparatada e tu não vais comentar. Se eu fosse um gajo de comentário político, se calhar iria por aí. Mas já não estão a dizer, pá, agora quando aquele gajo em específico trabalha, tu vais trabalhar também, porque aí estás-me a meter só preso a isso. Eu acho que o que aconteceu agora é, a malta percebe que eu faço muitas coisas e que quando há um conteúdo maior ou algo dentro daquilo que é a cultura pop portuguesa com algum impacto, estão à espera que eu, de alguma forma, também falo daquilo, porque tentei, ao longo dos anos que tenho conteúdos no YouTube, ingressar por essa aldeia, vá. Mas não fico preso, não fico refém como eu estava a sentir que me estavam a colocar antes. Que era este só é fixe aquilo. Notaste uma grande diferença no novo público que chegou até ti com este... Sim, porque imagina, antes havia muito aquela vibe de tu és fixe a falar mal daquele gajo. E agora não. Agora já não é eu estou a falar mal daquilo, já é tipo, aí, estás a ver aí, eu também estou a ver. Aí, olha, eu até gosto, olha, eu não gosto. Já é muito mais. Tu estás a fazer piadas sobre uma coisa que ambos percebemos e não tu estás a atacar o trabalho de um gajo. Quando eu percebi que a conotação que me estava a ser dada era tu és um gajo que está a atacar o trabalho daquele e não, tu és um gajo que também está a ver isto que eu estou a ver e está a fazer piadas sobre, essa vibe que eu tinha antes, que é muito diferente da que eu tenho agora, era o que eu não gostava. E hoje em dia é muito mais uma cena quase. Era esse público que não querias? Não queria aquela vibe de este gajo é que é o lixado. Porque imagina, quando fazia isso, na altura eu tinha 25, 26 anos. Mas não querias ou não queres neste momento? Neste momento não quero. E a dada altura, quando eu comecei a perceber a dimensão que aquilo tinha, eu comecei a deixar de querer aquilo e por isso é que eu deixei de fazer esse tipo de conteúdos. Porque já nessa altura, se calhar aos 24, 25, quando eu comecei a fazer os primeiros, não. Mas aos 26, quando já tinha mudado de cidade, quando já tinha mudado a minha vida, e já estava tipo, eu se calhar, já daqui a 10 anos, imagina, estou na rua com a minha filha, e alguém vem ter comigo a dizer, tu é que és lixado. E a minha filha vai ficar tipo, estás lixado porquê? E eu não quero isso. Eu quero que venham ter comigo a dizer, olha, gosto daquilo que tu fazes. E quando eu comecei a perceber que eu gosto daquilo que tu fazes porque é contra o trabalho deste ou deste, isso eu não quero. Agora, tu achas que estavas demasiado ligado a uma imagem de ataque só enquanto humorista de ataque? Sim, imagina, eu gosto disso. Agora, eu tenho de perceber que, embora eu goste e para mim não seja necessariamente... Mas de que componente é que gostas de... Eu gosto do humor de insulto. Eu acho muito... Quando tu ofendes uma pessoa, e não podes ter razão. Porque quando tu ofendes uma pessoa com razão, estás a ser uma besta. Porque estás a ofender um gajo. Quando tu estás a dizer uma coisa que é notoriamente ou exagerada ou é mesmo mentira, isso para mim tem graça. Porque é um absurdo de tu achares que podes estar a ofender alguém com base numa coisa que não é passível de ser ofendido. Um ótimo exemplo disso é o Triumph da Insult Comic Dog. Certo. Em que ele vai à estreia do... personagem que muitas vezes aparecia no Conan, um mascote. Não, e ele foi à estreia ou do episódio 2 ou do episódio 3 de Star Wars, com imensas pessoas à porta. E ele só fez piadas a gozar com eles.
E aquilo termina com ele a dizer assim, pá, já não consigo mais com esta gente, eu trouxe aqui um gajo para me ajudar. E aparece um bacana vestido de Spock de Star Trek. Ou seja, tu percebes tão bem as pessoas que tu estás a chatear agora, que tu sabes, tipo, eu tenho de levar este gajo, porque é precisamente o que eles não querem. Eu vou levar um gajo de Star Trek para os fãs de Star Wars. Franchise rival, tipo, não é? Pá, aí é mesmo, tipo, pá, tu estás só a querer chatear. E isso para mim tem graça, porque não há uma intenção direta de prejudicar. É tipo, eu vou-te chatear a cabeça só. Mas não te quero prejudicar. Então, se tu gostas da arte da comédia de insulto, mas não gostavas do público que isso estava a atrair, sim, é opa, isso? Porque esta é a leitura que eu faço daquilo que vejo então, o Triumph a fazer. Sim. Se o público, quando vê aquilo que eu faço, vê de outra maneira, opa, eu não consigo mudar o que eles veem. Eu sei o que eu digo, não sei o que tu ouves. Então, mas a conclusão é que não queres fazer mais esse tipo de humor? Epá, enquanto eu apesar de gostares de fazer? Sim, porque eu acho que há coisas maiores do que aquilo que eu gosto. Eu só fizesse aquilo que eu gostava, opa, a minha vida claro. era um mel. Só que eu de nós. eu tenho que ter a capacidade de perceber, opa, se as pessoas estão a interpretar mal aquilo que eu faço, seria muito egoísta e infantil da minha parte continuar a fazê-lo da mesma maneira. Então, e quando é que percebeste isso? Pá, foi nessa altura, foi para aí 2020, 2021, ou seja, eu vim viver para o novo 2019, ainda fazia muito desse conteúdo. Eu em 2020, 2021 foi um ano que começou a haver uma certa transição. E coincidiu também com um espetáculo que eu fiz em algumas cidades, que era eu, o João Ricardo Santos, o João Dantas e o João Pedro Pereira, a abrir, íamos os 4. E acontecia sempre o mesmo, que é, imagina, o Joel era capaz de receber 10 mensagens no final do espetáculo. O Dantas recebia umas 6 mensagens. O João recebia 4 mensagens. Eu não recebia nenhuma. E eu ficava tipo, não fui o pior da noite para nunca receber. Até que há um espetáculo qualquer, alguém comenta com o Joel e ele diz-me que alguém do público comentou com ele, epá, estava à espera que o Ruben fosse um bocado mais bruto. Porquê? Porque a ideia que eu passei, seja, és um gajo careca, és um gajo com barba, és um gajo que se veste preto, sempre que aparece é a chamar nomes e a gozar e não sei o quê. A malta vai começar a ter uma ideia de ti, que é este gajo deve ser uma besta. Eu vou falar com ele, com sorte, ele ainda goza comigo também, então mais vale evitar. E então, aí nessa altura eu comecei a ficar tipo, epá, se calhar eu estou a fazer uma coisa que me diverte muito, mas isto vai-me prejudicar mais do que me vai ajudar. E então aí eu comecei, em 2021 principalmente, comecei tipo, ok, eu tenho que começar a mudar aqui alguma coisa. Que depois foi para 2022, 2023, e que foi quando comecei os Mamães com Açúcar, foi em 2023, que culmina em 2024 numa cena muito mais soft. E hoje em dia eu faço piadas que se calhar até são tão ou mais agressivas do que era na altura e já não são interpretadas dessa forma. Porque tudo o que está à volta já não está a dizer eu sou muito lixado. Não. É uma piada, só. Ok. Então, para perceber, as pessoas que, quando tu fazias mais esse humor de insulto, as pessoas que na altura te criticavam por considerar que estavas a insultar outras pessoas, apesar de, como estavas a dizer, estavas a fazer uma piada, não é? A exagerar um certo comportamento de uma pessoa ou algo desse género. No fundo, deste razão agora, passado esses anos, à interpretação que as pessoas faziam, que é, ok, tu podes não estar a fazer com a intenção de insultar, mas as pessoas estão a interpretar dessa forma e, portanto, não o deves fazer? Eu não lhes dou razão, mas tenho de perceber que, embora não concorde, quando muita gente te diz uma coisa, quando muita gente interpreta aquilo que tu fazes de uma certa forma, tu tens de perceber que, ok, embora para mim não faça sentido, acho que é uma análise que se calhar é um pouco injusta. Eu também tenho que perceber, as pessoas não sabem quais é que são as minhas referências, as pessoas não sabem quais é que são as minhas crenças, as pessoas não sabem como é que eu sou, as pessoas não sabem que valor é que eu dou a estas piadas que para eles é muito ofensivo e que para mim na realidade não são, mas elas não sabem isso. E então eu tenho aqui um de dois caminhos, que é eu vou continuar a dizer que sou um mal entendido e vou ficar para trás e vou perder muitas oportunidades, ou tenho de arranjar forma de eu trabalhar mais ao ponto de eu conseguir fazer aquilo que eu quero sem que tu interpretes mal. Se eu tiver de dar 2 voltas a mais só para eu poder chegar ao mesmo ponto, eu prefiro ter esse trabalho extra e ao menos, olha, tu não me interpretas mal, eu posso fazer o que eu quiser, tudo bem. Agora, eu não posso fazer uma coisa que é mal interpretada e dizer o mundo é muito injusto. Ou não. Mas o mundo é assim. E tu das duas uma. Ou aceitas e paras de te queixar, assumindo todas as limitações que isso te vão impor ao longo do teu percurso profissional, ou tu dizes, olha, se calhar, deixa-me cá explicar às pessoas. Então, no fundo, responsabilizaste pela forma como as pessoas estavam a interpretar as tuas piadas, apesar de não concordar. Sim, tem de ser. Vocês têm de haver aqui um caminho quase de ser homenzinho, entre aspas, e dizer assim, pá, não é isso que eu quero dizer. Mas está muita gente a achar que é isso que eu quero dizer. Então, se calhar, vou parar de dizer isto. Porque se sempre que eu digo isto, alguém ouve e diz, não, eu acho que não é assim.
então vou parar de ser parvo. Então deixa-me começar a perceber o que é que eu tenho de dizer para quando eu disser isto as pessoas perceberem efetivamente o que é que eu estou a dizer. É desafiante. Mas eu acho que também é parte, ou pode ser, não tem de ser, mas pode ser parte do nosso trabalho. Nós dizemos, ok, o que é que eu tenho de fazer para isto ser ok? Estás a ver? E então depois fazes. É interessante porque no último solo do Bill Burr, o comediante americano, também é muito conhecido por ter... não insultar também, mas ter muita raiva em palco, está muito chateado com tudo. Eu gosto disso, porque porque eu fico tipo, finalmente um gajo também está chateado. Mas ele, agora numa entrevista recente que estava a ouvir, que ele deu ao podcast Good One, ele estava a dizer isso, que não queria ser a pessoa que está chateada. Eu sou a representante, quando as pessoas imaginam alguém chateado, é tipo, sou eu, dizem o meu nome, e eu não quero ser essa pessoa socialmente para os meus filhos. É um bocado a lógica que estavas a dizer há pouco. Para a minha família, eu não quero ser tipo o gajo chateado. Depois identificas-te com esse processo então? Sim, porque é tipo, não é isso que eu quero fazer, mas toda a gente acha que é isso que eu estou a fazer. Não é toda a gente, mas há muita gente que acha que é isso que eu estou a fazer. Mas estavas a falar também das oportunidades que podes perder por ter essa percepção do público. O que é que achas que... No que é que te impediu de chegar mais... Imagina, por muito engraçado que alguém seja... mais cedo a um Sá da Bandeira, por exemplo. Imagina, se toda a gente achar que este gajo é meio bruto, este gajo não deve ser fixe, as pessoas não vão querer estar contigo. E quando eu digo as pessoas, não é só o público. Há uma série de pessoas que fazem parte do público, mas que são decisores, são organizadores, são representantes de uma marca, de um espaço, do que quer que seja, que se calhar para eles deixa de fazer sentido convidarem-te para alguma coisa pela percepção que têm em ti, que é, nós até o convidávamos, mas se calhar ele é problemático. Nós até o convidávamos, mas se calhar ele não é um bom camarim. Nós até o convidávamos, mas já sentes uma diferença desde que sim. Sinto que hoje em dia já há muito mais... a abordagem a mim já é muito mais eu gosto do teu trabalho e não eu gosto quando tu criticas o trabalho dos outros. E só essa pequena mudança de semântica quase já é tipo, ok, então agora já percebes que as piadas são minhas e não é piadas sobre o trabalho do outro, são piadas minhas que por acaso são sobre aquilo. Imagina, na altura eu devo ter feito, já na cena dos reacts, eu devo ter feito nem uns 20. Numa altura em que eu devia estar a lançar quase 100 vídeos. Estás a dizer na altura do hip-hop? Sim. Ou seja, músicas, não é? Estamos a dizer que durante 2 anos, imagina que eu lancei 200 vídeos. E lancei 20 reacts. Esses 10% sobrepunham-se aos outros 90%. Aquela vibração, eram também vídeos que tinham mais alcance e tudo mais. Aquela vibração era o suficiente para lixar aquilo tudo. Ou seja, era uma máquina de roupa que eu estava a pôr a lavar. Para a maioria das pessoas, sim. Ou seja, eu metia a lavar uma máquina de roupa. 90% da roupa é branca. Mas há ali uma peça azul. Ficou tudo azul. E é tipo, mas 90% era branco. Sim, mas aqueles 10% azul lixou os outros 90%. Então tu depois tens de começar a dizer, então olha, se calhar deixa-me cá só fazer máquinas de roupa brancas, que é para não ficar com mais roupa tingida. Então é um bocado esses cuidados que é tipo, podia não os ter, mas eu acho que é mais benéfico, não só para mim como até para o público, tipo, olha, ok, agora finalmente ele está a tirar aquelas cenas que a gente nem gostava muito. Eu cheguei a ouvir malta a dizer-me, eu gosto muito dos teus vídeos, mas eu não posso deixar os meus filhos verem. E hoje em dia, que eu continuo a dizer, digo muito menos palavrões hoje em dia, mas o tom é o mesmo, o gajo está chateado, está indignado com qualquer coisa e não sei o quê, e aí já aceito. É tipo, mas a vibe é a mesma. Sim, mas de alguma forma é diferente. Então tens mais filhos de pessoas a ver os vídeos? Sim. Agora já começo a receber stories de malta a ver os meus vídeos com bebés de colo e com crianças de 3 anos, 4 anos, que, olha... Não recomendamos, mas... Houve aqui a minha filha e do nada ouves uma criança do outro lado, logo! Eu fico tipo, o que tu estás a fazer à tua filha? A tua filha tem 4 anos, tem que dar com isso. Mas tipo, pelo menos já dizem tipo, eu gosto e acho que não lhe faz mal ver. Que era uma coisa que se calhar há 3, 4 anos era impensável. Ou seja, já começa então, onde é que fica o espaço para espetáculos de humor negro? Eu continuo a existir. Eu ainda há pouco tempo tive esta conversa com o João Miguel Costa, que é, eu gostava de continuar a fazer o espetáculo negro. Nós já fizemos 4 edições, sou eu, o Hugo Soares e o Marco Marques, e eu gosto muito deles. Ou seja, para além de serem humoristas muito bons, são gajos de quem eu gosto mesmo. Então eu quero ir para a estrada com gajos de quem eu gosto mesmo. Só que a questão é, se tu continuas a fazer um espetáculo de humor negro por ano, continuas a ter uma peça de roupa azul numa máquina de roupa branca. Eu digo, sim, mas repara, olha a quantidade de roupa branca que eu tenho. Eu digo, pois, mas nem sabes, aqueles boxers azuis vão tingir isso tudo. Então, o espaço para espetáculos de humor negro, se calhar daqui para a frente, vai ficar cada vez mais reduzido. É por isso que
O Negro 3, que foi um espetáculo que foi feito entre 2023 e 2024, teve 14 datas. E o Negro 4, que já foi feito este ano, teve 3 datas. Teve 3 cidades. Fizemos 2 no Porto, uma em Aragoncilho e 2 em Lisboa. Ou seja, Porto, Lisboa, Aragoncilho é aquele conjunto claro. de cidades. As grandes capitais de distrito do nosso país. Sim. E aí já é um sinal de que eu não quero tanto isto. E agora tu chegas aos... Não saiu, o Negro 4 não foi para o YouTube. Não vai sair? Não. Mesmo por isso, que é tipo, ok, foi giro, eu gosto de ir para a estrada com eles, eu gosto daquele ambiente mais raw, mais hardcore que vem muito do hip-hop que eu ouvi desde pequeno, por ser de Shellas e tudo mais, teve muito presente na minha infância e na minha adolescência, na minha vida adulta. O wrestling também, ou seja, todas esses componentes, eu gosto disso num espetáculo ao vivo. Só que depois tu tens de meter o teu ego de parte e dizer assim, eu gosto, mas se calhar isto vai me impedir de fazer outras coisas que eu também gostava de fazer. E que se calhar com o passar do tempo me vão ajudar a poder fazer esta coisa que eu gosto de outra maneira, com mais calma, sem a malta interpretar mal e tudo mais. Então o espaço tem de ser reduzido, pelo menos nesta fase, até que a malta perceba, tipo, tá bem, deixa eu ir lá. Deixa eu ir. Ou seja, eu posso ser... Imagina que eu agora tive um curso de Sushi Man. Eu começo só a fazer sushi. Mas todas as vezes que eu te convido para ir lá jantar a casa, eu sirvo de carne. Tu nunca me vais associar a sushi. Eu digo, não, mano, eu sou sushi man, eu trabalho com sushi, olha as minhas facas de corte, olha o peixe que eu tenho aqui em casa. E tu dizes, se tu umas 3 vezes cá vem comigo e toque, o que é que isso tem a ver com sushi? Eu aí sou obrigado a dizer, pois, realmente, então se calhar até vou achar estranho que me deixes. É isso. Eu digo, não, mas eu sou sushi man. Não sabia, olha, por acaso não, pensei que tu cortavas carne com essas facas, é esquisito, mas tudo bem. Então temos de ter um bocadinho mais de cuidado com essas cenas. Já falámos do wrestling um pouco? Tu tens um passado ligado ao wrestling, ou seja, praticaste mesmo wrestling? Sim, fui lutador e treinador. Lutador e treinador. Há alguma coisa do wrestling que tenha passado para a comédia? Há um bocado a atitude, mas digo mesmo, porque o wrestling, apesar de tudo, é um espetáculo, não é, no fundo é luta a fingir. Sim. E tem uma componente performativa que te ajudou de alguma forma? Sim, sem dúvida. Imagina, eu comecei a treinar em 2007, e comecei a fazer stand-up em 2015. Ou seja, já ia com alguns anos de espetáculos ao vivo e tudo mais. Ou seja, aí ajuda-te na componente de interação com o público. Se calhar por isso é que o crowdwork e o espaço de conversa com o público para mim sempre foi tão natural, porque era daí que eu vinha. Ajuda-te a perceber noções de atenção de público. Porque um espetáculo de wrestling é montado de uma certa forma e dentro dele existem vários combates e cada combate é montado de uma certa forma, ou seja, são microcosmos dentro de um cosmos maior, que acaba por ser o mesmo do espetáculo de stand-up. O espetáculo de stand-up tem uma certa estrutura e depois cada beat tem uma certa estrutura também. Ou seja, tu consegues encontrar vários moldes que tu, se retirares do wrestling, meteres no stand-up e meter stand-up naquele molde, vai ficar bem na mesma. E até a estrutura que tu usas para contar uma história básica de um combate, que são 3 ou 5 momentos, que no fundo é a base de qualquer storytelling. Eu ainda há pouco tempo comentei com o Rafa, que é um amigo meu do wrestling, que eu conheço há 15 anos e hoje em dia é campeão de equipas de Espanha, com o Damião. Felizmente Portugal está a ter uns lutadores de wrestling fixe. E estava a comentar com ele e disse, acabei de utilizar a estrutura básica de um combate para escrever um guião de um vídeo sobre o descongelamento das propinas. E mandei-lhe. O combate de wrestling, isto agora se calhar não vai interessar as pessoas. Não, agora estou interessado para perceber qual é a ligação. Tens a primeira fase de um combate, tens ali uma fase de apresentação para a malta, quem é o bom, quem é o mau. Exato. Estás a ver? Que é muito evidente logo no início. Sim, tens ali um shinezito, que é a altura em que o bom tem de brilhar para mostrar que, olha, este é mais difícil, eu vou ficar a torcer por este gajo. Depois tens aquilo que se chama o hit spot. Hit no wrestling é as pessoas não gostarem de ti. Se estás com hit é porque a malta não gosta de ti. O hit spot é o momento em que o mal do combate faz qualquer coisa, ou porque é muito mais forte e isso é injusto, ou porque é batuteiro, faz qualquer coisa em que ele fica por cima. Ou seja, este é o segundo momento. Tens o shine, tens o hit, tens um domínio do heel, que é o mal, ou seja, que é o momento em que tu só estás a fazer uma listagem de tudo o que é mal, porque o gajo é tão maior, quando o Big Show é tão maior que o Rei Mistério e o atira ao ar, e o deixa cair e fica um minuto a passar por cima dele com o pé, e a malta está a crescer o hit ao Big Show, tipo, és muito mal, não sei o quê. Tens um eu não momento... lembro, o Big Show era um matelão. Sim, tinha 2 metros e 13 com 200 e tal quilos. O Rey Mysterio o Rey Mysterio tem 1,69 m, é da minha altura, só que tem 90 kg de músculo e não... Só para contextualizar. Sim, e não 85 de nada. Tinha 90 de músculo, comparado com um homem de 2 metros e 13 com 200 e tal, não é nada. Ou seja, depois tens essa terceira parte que é o domínio, tens o comeback, que é quando o face, que é o bom,
começa a fazer algumas coisas que tu dizes, ok, ele estava por baixo, mas Vai agora voltar. está a começar a chegar lá, e depois tens a finish, que é quando Isso acaba. aplica-se a um guião de humor Quando eu cómico. fiz o vídeo das propinas, foi tipo, ok, no Shine eu tenho de te explicar a importância da faculdade. E fiz uma série de piadas, tipo, a faculdade é importante para isto. Quando vou para o Hitspot é tipo, pois, mas nem sabem, agora houve esta situação do descongelamento das propinas e esta questão dos mestrados sem tetos e não sei o quê. Agora vamos entrar em detalhe, que é a parte do domínio, que é quando as coisas más se sobrepõem. E eu digo, ok, o descongelamento faz isto, não haver tetos faz isto, o problema da habitação para os estudantes é este, e é muita coisa negativa. Depois tens o comeback, em que é tipo, ok, então também há malta que, de alguma forma, acha que as universidades não são importantes, mas pode haver alternativas, o que é que a malta devia fazer, o que é que não devia fazer, o que é que eu acho que é as dificuldades de um estudante universitário hoje em dia, e já são piadas em que eu já me coloco do lado do estudante a dizer, porque realmente os estudantes, no vídeo eu digo mesmo, são gajos que ligam muito aos luxos, e do nada vou-te metendo coisas na mesa e vês a entrar um tacho, vês a entrar um pano, e nada vês um bocado de massa com uma lata de atum, e tipo, não, realmente eles gostam de gastar dinheiro em coisas que não faz sentido. E depois a finish é o final do vídeo, e conclusões e algumas ideias que ficam. Já tinhas usado esse mecanismo? Se calhar já inconscientemente. Só que Ok. desta vez, como eu agora também estou a escrever mais, estou-me a obrigar a escrever mais, foi tipo, ok, agora eu vou mesmo estruturar. E quando eu primeiro, tipo, espera lá, eu consigo fazer a ligação, wrestling. e isto é wrestling, ou seja, a base Ok. disso é igual. E a tua personagem, digamos assim, no wrestling já era cómica? Ou... Não. Era mais ou menos. A minha personagem era um gajo meio ligado à política. Ligado à política? Como é que se chamava a personagem? Rubén Branco, normal, só que eu lutava de fato, mano. Fato e gravata. Temos fotos disso, não? Existem fotos, não me orgulho. Não há vídeo? Tinha cabelo na altura. Há vídeo. Há vídeo. Há uns combates meus na net também não me orgulho deles. Eu gosto muito do wrestling, até percebo um bocado de wrestling, acho eu, ao ponto de ter conseguido ajudar algumas pessoas a formarem-se. Não era bom. E essa coisa que eu tenho pena é que nunca ninguém nessa altura me tenha posto assim a mão no ombro a dizer, mano, Mas de que forma é que tinha graça a personagem? tinha graça porque é um gajo a lutar de fato. Só a Só aí? ideia Sim, de certo. este gajo vem de fato com o cabelo, na altura ainda tinha cabelo, lambido para trás, a falar num tom como se fosse um político a discursar. A malta, só isto já é motivo suficiente, porque eu era heel, ou seja, eu era o mal da fita, só isto já era suficiente para qualquer pessoa que venha para me bater, a malta fica tipo, felizmente, porque este gajo é atrasado, de certeza. E então, isso aí, essa postura também, se calhar, eu demorei um bocado a tirá-la, estás a ver? Porque eu estava habituado, durante 3, 4 anos em que eu fiz espetáculos, A tirá-lo quando foste para o stand-up? sim, eu vou a palco, e eu ia para o ringue e as pessoas não podiam gostar de mim. E do nada eu estou a fazer uma coisa que é muito semelhante àquilo, mas agora já não preciso que as pessoas não gostem de mim. Só que quando eu dava por mim, a minha voz estava aí para o mesmo sítio, o meu olhar estava aí para o mesmo sítio, porque eu não tinha tido até à altura qualquer tipo de formação, seja de representação, seja de improv. Então eu só sabia aquele molde de personagem. E então, quando eu vejo atuações minhas do início, eu ficava tipo, eu aqui, para que eu estava com esta cara de estúpido? Porque eu já tenho uma cara de culo, como se costuma dizer, constante. Eu não faço por mal, mas eu tenho uma cara que parece que eu estou sempre desinteressado e não estou. Estou feliz só que tenho esta cara. E eu dava por mim no palco e ficava tipo, para que é que eu estava com esta cara de mau? Parecia que estava tipo, a franzir as sobrancelhas, como se estivesse desconfiado de alguma coisa. E agora, felizmente, já não tenho, mas essa transição ao início acho que me ajudou no sentido de, ok, há uma certa estrutura, há momentos, há a forma como tu olhas, quase uma confiança falsa que tu tens de ter, estás a ver, quando tu vais para o ringue a dizer que tu és o maior e tu vais ganhar o teu próximo combate, quando tu já decidiste há 2 horas atrás que tu vais perder para este golpe. E mesmo assim eu vou à frente das pessoas dizer que vou ganhar, é tipo, já sabes que vais perder. Eu sei, mas as pessoas não sabem. Estás a ver? E o gajo que está agora no ringue a falar também não sabe. O Rubén Branco, que combinou o combate, sabe. O Rubén Branco que está no ringue não sabe. Ele está deslumbrado e acha que vai ganhar. Então esse pêndulo ajudou muito até a criar um certo distanciamento, quase que emocional, do meu trabalho. Estás a ver? E por isso, se calhar, é que para mim, fazer piadas de ofensa não tem nada, porque é tipo, alguém escreveu uma piada, eu fiz esta piada, não tenho nada contra, mas eu tenho que perceber que para as pessoas esse distanciamento é impossível, porque é tipo, mas é a mesma pessoa que está aqui fora, que está com a mesma roupa, com a mesma cara, com a mesma voz, então isto é sério. Não, há aqui há uma linha ainda que deve ajudar a fazer esta separação, que para mim era muito óbvio, mas lá está, uma vez mais eu tenho de conseguir perceber se calhar para as pessoas não é assim tão óbvio. Nesse percurso extenso que tens de bares, principalmente nos primeiros anos, sei que agora tens estado a também tentar fazer mais a transição para teatros e tens conseguido.
há muitos bares com ótimas condições em Portugal, outros nem tantos. Sim, sem dúvida. Sem Em que dúvida. situações inimagináveis é que já atuaste? Pá, já atuei num bar que tinha espaço para ir para 10 pessoas com um microfone ligado a um altifalante, Uma coluna? uma coluna assim, mas um amplificador de guitarra. Sim. Ou seja, o som que saía não era bom, mas também eram 10 pessoas, por isso aquilo dava. Já atuei em bares que, pá, nós temos tudo, temos sistema de som, temos mesa de mistura, temos microfone, temos cabo, tripé, banco, tudo ótimo. Esqueceram-se foi de me dizer que o cabo tem 1 metro de comprimento. Ou seja, eu atuei com o cotovelo direito, que é o braço que uso para pegar no microfone, apoiado na cabine do DJ. Já atuei em sítios em que, a dada altura, pá, isto é um bar de xixa. Então há tanto fumo, tu deixas de ver as últimas mesas. Já atuei em sítios em que, não, isto aqui, pá, isto é para a malta aqui da zona, a malta gosta muito, só que é tão para a malta da zona, que eles esquecem-se que aquilo ainda é um bar e que está a haver um espetáculo. Então há um barulho que não se pode. Quem faz bares durante algum tempo vê coisas, fica tipo, as pessoas não querem mesmo saber do que eu estou aqui a dizer. Então é também quase um teste de resistência. Exato. Porque é que compensa colocar-te nessas situações? Porque não há... Traz. Epá, não há uma alternativa. Se calhar, se tu perguntares a alguém que quer perder peso, porque é que tu estás a ter cuidado com a tua alimentação e porque é que estás a fazer exercício, se são coisas que tu não gostas, ele vai dizer, porque eu não gosto disto, eu gosto é de ficar mais magro, como vou ficar no futuro. E acho que quem faz bares durante muito tempo, eu não gosto de fazer bares, mas tenho de os fazer, porque se eu não os fizer, não melhoro como humorista, não ganho dinheiro. Mas achas que nessas situações também dá para melhorar como humorista? Quando não Opa, tens condições? sim, O que é que estás a... Porque duas medidas. Uma alguma resiliência, eventualmente. Mas... É isso, ganhas uma certa casca. Sim, mas... Que às vezes ainda não... apurares o texto, não consegues Aí fazer não, muita coisa. ganhas outro tipo de valências. Ganhas o meu controle de bêbados hoje em dia é muito melhor. Porque já tive de controlar muitos e já vi muitos também a serem controlados por outras pessoas, às vezes até por outros bêbados do bar, que é uma coisa engraçadíssima. E então aí vais ganhando certas... Tipo, hoje em dia é difícil acontecer qualquer coisa num espetáculo que eu deixo simplesmente que se sobreponha à minha atuação. Ou seja, eu vou conseguir gerir as emoções, não só que eu estou a sentir, mas também que a sala está a sentir, e levar aquilo de forma que do nada eu consiga sair enaltecido. Não estou a dizer por cima, mas saíste enaltecido, saíste bem. Já vi malta a atuar num bar em que aquilo não estava a correr bem e o gajo estava a atuar e o som estava muito mal. O gajo estava a atuar, vem o dono, sai de trás do balcão e passa por trás dele, que estava a atuar, porque tinha de controlar o som, e ele a atuar, e o gajo mexe o som e o som fica pior, e ele a atuar, e mexe o som e fica melhor, e ele a atuar, sem nunca ligar a nada que está a passar à volta, ao ponto de, a dada altura, ainda se fumava em alguns bares, mesmo que ilegalmente ainda se fazia. Alguém tirou uma beata para dentro de um caixote, enquanto ele estava a atuar, caixote esse que pegou fogo, e ele continuou a atuar, e toda a gente percebeu que estava uma nuvem de fumo a vir do caixote, e ele a atuar, o dono sai de trás do balcão, com o caixote em chamas, para o exterior do bar, e ele a atuar. Pá, esse gajo teve uma capacidade de se abstrair tudo, fantástica. E ele, depois no final, disse-me, eu não vi o caixote. Eu acho isso incrível. Hoje em dia, o que eu sinto é que eu não ia ter essa capacidade de abstração, mas também não ia empancar, não ia, malta, estava ali um caixote a arder. Não, ia conseguir, tipo, fazer com que a malta se desviasse do caixote, que o caixote fosse lá para fora, e enquanto o espetáculo... ias atuar a seguir? Ou sim, estava fascinado com aquilo. Estava, tipo, incrível, ele não está a Como é que se espera? O que é que eu vou fazer a seguir? Este gajo teve um momento de pirotecnia quase dentro de um bar que não cabe mais do que 50 pessoas, e ele teve aqui um espetáculo de circo de soleil e o caraças. Ou seja, eu acho que quando tu fazes esse tipo de coisas é um bocado a malta que defende o bullying, que constrói caráter. É muito mal. Realmente podes dizer que constrói caráter, mas é mau. Eu não desejo a ninguém estares a atuar, como eu fui atuar a São Pedro do Sul uma vez, com 10 pessoas dentro do bar e 8 estavam bêbadas porque era um jantar de grupo. E os outros 2 eram um casal que não sabiam que havia espetáculo. Imagina o sofrimento que eu tive. Quanto tempo a atuar? Foi 1 hora, eu fazia 1 hora sozinho. Ou seja, a diferença quando eu saí de Lisboa e vim viver para o Norte é que eu passei a fazer os bares sozinho. Tu chegas, montas o material, fazes o espetáculo, no final desmontas tudo e vais à cozinha do bar receber 100, 150, 200 euros, que é o que eu recebia na altura. Pá, não é fixe, mas o facto de eu ter passado por isso eu consigo perceber que agora me ajuda. Se é bom, não. Mas ajuda-te em teatros? Ajuda-me também em teatros. Dificilmente me vai acontecer uma coisa que me deixe emocionalmente instável para o espetáculo. Chegas e olha... Sim, quer dizer, se não for um caixote ardeiro... Não... É isso, já aconteceu tanta coisa, que a menos que haja, alguém se magoou, caiu um gajo, partiu a perna, isso realmente é chato. Agora, tudo o que seja algum tipo de ou distração na sala, ou algum tipo de problema maior, uma luz que se avaria, uma luz que já cai. viste muita coisa, não é? Ou seja, isso nesse sentido é bom, e ajudou-me nesse sentido. E depois, pronto, vives mais, vês mais.
Estás a ver? E isso acaba por te ajudar também a crescer, não só como profissional, mas como pessoa, e depois uma coisa leva à outra. Mas também já deste para esse peditório e também... Não, de vez em quando eu ainda me sujeito a coisas, Gustavo, que eu saio de lá e eu digo à minha namorada, para que é que eu vim aqui? Imagina, eu quando fiz o... Qual é que foi o mais recente? Foi na altura do Fruta Podre, eu fiz o espetáculo em maio. O Último Sol? Em maio de 2024, fiz em Lisboa, correu muito bem, está gravado, está fixe. Depois surgiu a possibilidade de fazer o Sá da Bandeira. E eu, ok, então já que vou fazer o Sá da Bandeira, vamos fazer novamente em Lisboa. Ok. E isto foi de maio até novembro. Em novembro, quando eu vou para voltar a fazer os espetáculos, eu disse, já não faço aquele espetáculo há algum tempo. E falei com um colega meu, disse, olha, deixa-me ir à tua noite, para testar aqui, pelo menos meia hora do espetáculo. Ok. Só que aquilo era o aniversário de um clube desportivo, ir da terceira B. Que eles não queriam ver aquilo. Quando cheguei, isto tem camarim? Tem, podes deixar as tuas coisas ali. Eu entrei, era uma sala que tinha uma mesa um bocado maior do que esta onde nós estamos agora, que já é uma mesa com um tamanho significativo. E tinhas 10 francesinhas desmontadas. Ou seja, era o sítio onde se montava as francesinhas, os ingredientes todos, para ir para um cheiro a carne lá dentro. Eu dizia, porquê é que eu estou aqui? Isto é uma estupidez, mas ok. E eu fui a palco e fiz o espetáculo, que já tinha feito em Lisboa e correu bem, que foi exatamente o mesmo que eu fiz nos outros e correu bem. Ali foi tudo ao lado. As pessoas não queriam saber de eu ver reality shows, da TV. Não queriam saber de nada. É tipo, ok, eu tenho de perceber que eu também, se quero vir para aqui, eu tenho de facilitar um bocado. Já houve um espetáculo que eu fiz, já não lembro do nome do bar. Era um bar que o Xará me convidou, o Rui Xará. E eu fui, era perto de Lisboa, eu falei com o Marco Marques e disse, Marco, olha, queres vir? Eu vou lá, depois subo, não sei o que, mas vens comigo ver o espetáculo. Ele, tá bem, vou lá ter. E a primeira piada que eu faço, que é uma piada que eu faço em praticamente todos os espetáculos onde eu vou pela primeira vez, que é uma forma simples de me apresentar, só uma pessoa é que se riu numa piada que resulta sempre. E essa pessoa foi o Marco. Ele se riu 5 segundos depois de silêncio porque ele percebeu, olha o gajo, não me bateu nada. E aí foi daquelas casas onde tipo, mas... Para que não era para ti. E depois, pronto, optei por fazer algumas mudanças, porque às vezes pequenas mudanças muda. Tu deixares de dizer que é a mãe da tua namorada e dizeres que é a tua sogra, em certos ambientes, ajuda. Noutros, piora. E eu fiquei tipo, deixa-me ver se aqui é dos que ajuda. Ajuda. Então já percebi. A minha namorada é muito chata. E a malta se ria. E eu tipo, não é isto que eu quero. Mas agora já aqui estou. O mínimo que eu posso fazer, não só para as pessoas que estão aqui, para o bar que está a investir na comédia e para o Xará que me convidou e eu aceitei, ok, eu vou fazer para que corra bem. Mas se calhar, a próxima vez que tu me convidares... Mas isso é uma cedência ao público, ou não? Em prol de um bom espetáculo. Sim, mas mas aí não estás bem a pensar artisticamente, estás a pensar na qualidade da noite. Claro. E estou a honrar o compromisso que eu tive com o meu colega. Sim, é isso, claro. Que é eu... E também não é aquele espetáculo. Sim. Não é aquilo que queres apresentar. Tenho total liberdade para depois mudar isso. Sim. Mas se eu fiz um acordo com o Xará de está descansado que corre bem, não posso ir para lá e dizer assim, não, mas isto é o que eu quero. Então para isso não venhas. Mas tu estavas a dizer que fizeste essa mudança de vivias em Lisboa, foste viver para aqui, para a zona do Porto. Sim. Que é uma mudança muito pouco comum no humor nacional, normalmente até ao contrário. Sim. Até porque alguns humoristas acreditam que é preciso estar em Lisboa para surgirem certas oportunidades. Sim. Seja convites para TVs e rádios, muito pouco, por exemplo. Cá em cima, muito essas oportunidades na carreira. Porquê é que tomaste a decisão contrária, além da questão dos bares? Ou foi apenas essa? Estamos a ter esta conversa em 2025, mas eu tomei essa decisão em 2018. Vim para cá em 2019. E aí certo. O mercado era muito diferente. Hoje em dia é fácil tu, em Lisboa, faturares ao mês 600, 700, 800, que foi a malta que está a começar, que ainda vive com os pais e tudo mais, já é uma quantia fixe, só a ganhar 50 euros uma noite aqui. Então, na altura, tu para ganhares 300, 400 em bares em Lisboa, era muito difícil mesmo. Os bares já não pagavam tipo 50 paus ao headliner e 20 paus a não sei quem. E no Porto já estava mais estruturado, porque não era no Porto, que era na Zona Norte. E exato. Quando eu digo Zona Norte é uma zona compreendida, se calhar a partir de Coimbra até Monção. Okay. Estás a ver? Ou seja, ainda é uma fatia muito grande. E na altura o Joel disse-me, sabes que lá em cima qualquer bar que faça paga-te 150 paus. Eu ficava, isso são para aí 2 ou 3 noites cá em baixo. Ok, então eu vou. E então a minha mudança foi porque, ok, eu aqui consigo ganhar mais, o que me vai dar um balão de ar um bocadinho maior para eu continuar a investir, seja então, no digital e tudo mais. 7 anos depois
Lisboa já ultrapassou, Yeah. nesse sentido, o Porto, porque pensas em voltar a Lisboa? Não, as rendas são muito caras. A renda é muito cara, há muito trânsito, a minha namorada é cá de cima, gosto muito de viver cá em cima e então não me faz sequer assim. Mas não achas que depois barra aquelas oportunidades que estavas a dizer de carreira? Epá, eu vou a Lisboa com muita regularidade. Ou seja, eu acho que quem me quiser convidar para alguma coisa que seja em Lisboa sabe que eu tenho possibilidade de ir e se calhar até vou e venho no mesmo dia. Estás a ver? Foi o que aconteceu, por exemplo, quando foi gravado o Betclic Mano a Mano. Eu fiz parte do projeto enquanto MC, enquanto o responsável do warm-up, e eu estava a viver, na altura ainda vivia em Vila do Conde, estava em Vila do Conde num dia, às 10h30 da noite, quando me ligam a dizer, olha, pá, aconteceu agora o primeiro, dá para avisar aos outros, dá, quando é que é o próximo? Pá, amanhã tens de estar cá às 5 da tarde. No dia a seguir eu estava lá às 5 da tarde. Ou seja, a ideia de que, o gajo nem sequer é de Lisboa. Não é assim tão longe. Sim, mas, mano, eu vou de carro e venho de carro. Sim. Se for enviar de autocarro, eu gasto 20 ou 30 euros a partir da Póvoa. E não é o fim do mundo. Por isso, sinto que, como tu não estás tão presente, essas oportunidades podem não surgir. Ainda assim, acredito que mais do que a distância tem a ver com a abertura que a malta interpreta que eu tenho para. Estás a ver? Eu acho que hoje em dia, felizmente, as pessoas já começam a perceber que, olha, se calhar dá para o convidar não só porque ele até se adapta bem e porque ele vem. Não é por ele estar na Póvoa que não veio. Eu já fui a Lisboa só para jantar com amigos meus. E bem, mano, não te vejo a boia, vou estar em Lisboa nesse dia. Então, olha, vou ir ter. Fui, jantei e subi, estás a ver? Okay. E então não faz sentido. E atenção, eu digo que eu não quero voltar a Lisboa, mas eu também te digo, quando comecei a fazer stand-up tinha 22. E eu aos 22 tive uma conversa com uma colega minha, que era de Alveiaza, e eu disse-lhe, pá, nunca na vida vou sair de Lisboa. Para mim sair de Lisboa é impensável. Eu adoro poder estar num café a 5 minutos da minha casa, às 11h30 da noite e dizer, pá, vamos ao cinema, e vamos. E eu garantia-te aos 22, com toda a certeza da minha vida, que eu não ia sair de Lisboa. Eu achava, pá, viver aqui é incrível. Corta para 10 anos depois eu a dizer-te, eu não vou voltar para Lisboa, isto aqui é incrível. Ou seja... Portanto, daqui a 10 anos não se sabe. É isso. Eu tenho eu vivo muitas minhas certezas agora. Mas essas oportunidades que estavas a dizer não te preocupam, lá está, porque em 2 horas estás, 2, 3 horas estás. Sim, opa, eu acho que se alguém me convidar para alguma coisa, consigo estar lá facilmente e tenho todo o gosto em estar. Agora, claro, eu também sei que o facto de eu não estar em todas as noites num comedy club faz com que, se calhar, as pessoas que já começas a mencionar nomes do comedy club, que se calhar a nível nacional podem ter uma expressão ou uma dimensão menor que o meu, do nada eles já são mais referenciados do que eu. Eu sei, mas eu não estou lá. Mas aí é uma escolha. Para mim, neste momento, é mais importante eu estar feliz na casa onde estou, com a família que estou a montar, estar feliz com o trabalho que estou a fazer e ver que os meus números e o meu público está a aumentar. E se essas oportunidades vierem, acho que estou a conseguir facilitar que elas venham e que não é a distância que vai totalmente impedir que elas venham. Uhum. O Vistoria, que é o teu próximo espetáculo, vai começar já a partir do dia 3 de outubro no Porto. Vais a 14 cidades. É a tua primeira tour nacional. No fundo vão ser 14 roasts a cada localidade que depois vais meter no YouTube? Nada disso. E eu até... eu posso levantar aqui, não sei até que ponto é que isto vai ser um bocado de spoiler ou não, mas vou dizer na mesma. Quando eu estava a montar este espetáculo, a equipa são 2 pessoas. Sou eu e o Hugo Soares, só. A escrever? Não. Ou seja, quem escreve sou eu, mas a equipa do espetáculo sou eu e o Hugo. E nós vamos ter de ir para a estrada, vamos ter de montar cenário, vamos ter de montar as câmaras para gravar todos os espetáculos. Ele está a ajudar no produção? Sim. E eu disse-lhe, olha... Que ele também faz stand-up? Sim. Eu fazia comigo o Negro, com o Marco. Eu disse-lhe, olha, eu preciso da tua ajuda aqui no espetáculo, porque há certas piadas que eu não quero saber eu fazer. Porque são piadas sobre coisas más. Imagina, há um momento que eu quero falar dos restaurantes da cidade, eu quero falar dos melhores restaurantes, e as melhores reviews mais engraçadas, não sei o quê. Mas se calhar tu vais ter um ou outro restaurante de uma estrela que vai ter reviews muito engraçadas. Não quero ser eu a falar disso. E então essa parte má, quando houver, é feita pelo Hugo. Eu disse, não quero. Por exemplo, nós montámos, eu criei um programa chamado Piadas no Tempo, que tinha uma certa estrutura, e eu quando montei aquele programa, eu escolhi 4 pessoas, cada uma para uma posição em específico. Eu preciso de uma pessoa assim, uma assim, uma assim, uma assim. E eu quando falei com o Hugo, disse, mano, se tu venhas, porque há muito o meu público que gosta de piadas um bocado mais agressivas, mas não quer saber eu a dizer. Mas eu percebo que eles querem essas piadas. Então, eu preciso que tu venhas e que sejas tu a dizê-las. E houve piadas que eu nunca me limitei de escrevia na mesma piadas mais agressivas. Eu dizia, olha, Hugo, usa esta no programa porque eu não quero.
E ele chegou a usar algumas, e depois algumas foram para Reels e tiveram um bom feedback. Ou seja, O Jimmy Carr tem um bocado essa coisa, diz que há certos humoristas que gostam do trabalho dele, mas depois não têm coragem de fazer certa piada em palco e tipo, entregam-lhe, olha, se quiseres esta, tem aqui para ti. Sim. Opa, porque eu já não quero registros diferentes, claro. É tipo, olha, isso vai-me colocar num sítio que não é o mais simpático para mim. Mas não vão ser roasts vão em parte, mas se calhar não em parte, sim. Pode não ser, opa, podes não ser tua. Sim, não é aquele roast de como é que vocês vivem aqui, isto é horrível. Pá, já não estou aí. Mas se calhar há ali uma parte ou outra que... Mas já está pensado também para conteúdo de YouTube? Sim. Claro. Ou seja, tudo isto faz parte de um projeto um bocadinho maior. E que começa nesta primeira fase com 14 cidades. Na segunda parte, que no próximo ano espero que tenha mais cidades, já temos algumas confirmadas, mas ainda não temos a tour toda montada, ou seja, a ideia é fazer esta parte até o final de novembro. Nessa altura anunciar a segunda parte, que será em março, abril. E depois acreditar que o conteúdo que eu vou gravar em todas estas partes me ajude a lançar o solo, se calhar em 2027. E aí já andaste pelas cidades, estás a ver? Como é que analisas o teu crescimento? Porque são 10 anos como stand-up comedian profissional e é a tua primeira tour nacional. Já fizemos aqui um levantamento que, obviamente, começaste mais em bares nos últimos tempos. Sim. Fizeste a transição para o teatro. Era aquilo que esperavas? Esperavas que tivesse sido mais rápido? Chegar a uma tour nacional? Sabes que hoje em dia, dentro do meio do stand-up, como tu tens exemplos de malta que teve um sucesso estrondoso muito rápido, é muito complicado, pelo menos numa primeira fase, isso não te afetar. Não te comparar. Sim, imagina, na altura que eu ainda estava em Lisboa, sei lá, eu fazia isto há menos 6 meses, 9 meses, 1 ano se calhar, com o Teixeira da Mota. O Teixeira da Mota já andava a escutar tudo e eu não. E se calhar na altura mexia muito comigo, deixava muito nervoso, estás a ver? Uma altura que eu também estava muito com o sangue no olho e eu quero provar 1001 coisas a toda a gente, que eu também sou bom. No fundo eu queria provar a mim e estava com medo de assumir, estás a ver? Na altura eu queria, assim. Então ao início, essa comparação e isto ainda não deu, já passou 1 ano, não deu, já passou 2 anos, não deu, já passou, ai meu Deus, será que isto nunca vai dar? Pois a dada altura tu começas a olhar, tipo, ok, mas como é que eu estava o ano passado? Ok, estou mais fixe agora. É há 2 anos. Estava ainda pior, ok. Depois passa mais um ano e diz, e agora? Agora ainda estou melhor que o ano passado, que eu já achava que estava muito melhor do que estava há 2 anos. Então isso tem de começar a acalmar e tens de começar a ficar, como se costuma dizer, tens de ficar um bocado em paz, tens de fazer as pazes com o caminho que tu estás a seguir e aceitá-lo. E não seres um sucesso de um dia para o outro. Há malta que vai ser e há malta que não vai ser. Não que esses humoristas também sejam um sucesso de um dia para o outro. Claro, atenção, se tu me disseres, Ruben, mas tu lanças agora... chegaram a um Tivoli ou um... Sim, mas se tu me disseres assim, Ruben, mas se eu te disser, olha, lança agora um vídeo sobre torneiras, e se tu lançares, eu te garanto que até ao final do ano, deste ano ainda, tu esgotas o Altice. Eu seria um hipócrita se te dissesse que não ia já para casa gravar. Não acabava este podcast, eu ia já gravar esse vídeo. Ou seja, não é que eu não quero sucesso rápido. Eu quero, mas eu venho. Não, então o que eu posso fazer até ele vir é trabalhar para que ele venha. Não há grandes opções. Então é um bocado por isso. Se calhar ao início, e por isso se calhar é que eu também tinha uma vibe que não era muito fixe, eu estava sempre a olhar. Hoje em dia eu também olho, mas olho tipo, olha que fixe, olha o gajo está fixe, meu. Olha o gajo está a fazer, aquilo está-lhe a correr bem, é porreiro, meu. E depois começas a perceber, tipo, aquilo está-lhe a correr bem porquê? E já não estou a olhar numa de, se ele está a fazer aquilo e corre bem, vou fazer igual. Não é tipo, ok, mas quem é o gajo? É este. E porquê é que isso lhe corre bem? Corre-lhe bem porque este formato encaixa, imagina, voltando ao caso do Teixeira da Mota. Porque é que ele tem um dos podcasts com o maior sucesso do país? Eu posso dizer, porque o gajo sabe levar uma boa conversa, é um gajo divertido de tu ouvires, é um gajo boa onda, ficas tipo, ok, isso faz sentido. Aí então, se calhar há uns anos atrás eu dizia, então eu também vou ter um podcast, se para ele resulta, para mim também tem de resultar. E hoje em dia, como eu já olho primeiro para a pessoa, já fico tipo, só que ele não tem a cara de cu que eu já disse que tinha. Isso, como é óbvio, se for eu a tentar fazer o mesmo que ele, isto vai correr mal. Ou seja, há uns anos eu tentava perceber, se os outros estão a fazer, eu também vou fazer. E depois, se calhar até havia uma certa frustração acumulada de, deu para ele e não deu para mim, a vida é tão injusta. Certo. E hoje em dia eu já fico, mas se eu tentar fazer aquilo, eu vou parecer um parvo. Eu tenho que fazer outras coisas que, se calhar, que se for eu a fazer, vai ele parecer um parvo. E então, tu tens de perceber que, tendo em conta quem tu és, os teus gostos, aquilo que tu fazes e a forma como tu fazes, pode ditar se vai mais rápido ou mais lento. Depois, a escolha que tu tens de tomar a dada altura é, ok, se calhar vai demorar mais 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos. E se calhar o teto não é o 1,5 milhão ao ano, se calhar é só os 500 mil, é só os 200 mil, é só os 100 mil. Estás disposto a isso ou não? Isso deixa-te feliz ou não? E aí tu tomas essa decisão. Qual é que é o teu teto então?
Eu tento não olhar para um teto porque há 10 anos o meu teto era em Lisboa e hoje em dia é na Póvoa de Varzim. Então eu acredito que neste momento o meu teto é mais baixo do que o de muita gente pelo tipo de registro que eu tenho, pelo tipo de espetáculo que eu gosto de dar, até mesmo pelo tipo de coisas que eu consumo. Agora, isso pode mudar daqui a uns tempos, pode. Há 5 anos atrás, se eu te disse, lá está, uma vez mais, se tu me dissesses, tu vais deixar essas piadas aí a chatear a malta e vais dar para ti a falar de Morangos com Açúcar, vai dizer, estás maluco, Gustavo, nunca na vida, pelo amor de Deus. E do nada as coisas mudam, ou seja, a forma... Qual é que era assim a maior sala que ainda ambicionas encher? Para mim eu enchi o Estádio da Luz. Para mim todas as salas são... A partir do momento que há uma sala que, das duas, ou nunca ninguém foi, é fixe, eu quero ser o primeiro, ou, olha, este aqui já foram, então eu quero ir, porque se só vão os grandes, eu também quero ser grande. Ou seja, é uma pergunta muito vaga. Agora vamos dizer, ok, mas conscientemente, enquanto produtor, qual é que tu achas que é a maior sala que tu podes vir a fazer? São salas de 1000 lugares, e se calhar eu vou ser daqueles que mais depressa te faz 3 ou 4 vezes uma sala de 1000 lugares do que uma vez te vai fazer uma de 5000. Nem que seja porque o tipo de espetáculos que eu faço obrigam a essa dimensão. Por exemplo, o Vistoria teve esse problema. O Vistoria, por ser um espetáculo de bolso, não no sentido de ser um espetáculo michuruca, mas é um espetáculo que tem uma certa dimensão, impediu-me de fazer certas salas. Então, de nada, tu tens de andar, como tive a visão de fazer um espetáculo que seja cápsula igual em todo o lado, vais ter de arranjar uma sala que se adapta àquilo. Igual em todo lado, mas com uma parte específica de cada a primeira cidade. Parte do espetáculo, os primeiros 20, 30 são sempre sobre a cidade, exato. Curiosidades da cidade, como é que é a malta da cidade, um bocado de improviso também com o público sobre isso, histórias minhas lá e tudo mais. E depois a segunda parte do espetáculo, essa sim, é igual em todo o lado e passa muito por... Muito aquilo que eu já disse eu antes não queria sair de Lisboa e agora não quero voltar. É porque eu gosto muito da minha casa. Parece que sempre que eu estou numa casa ou numa terra, eu gosto muito da vida que eu tenho lá. Sim. Então este espetáculo é mais ou menos por isso. É tipo, deixa-me ver. Se calhar eu acabo a visto o vídeo e digo, tenho de mudar para Porto Alegre. Aqui ao final é incrível. Vamos ver. Estás a ver? Então a ideia passa um bocado por, vou conhecer as vossas terras. Ruben, para terminar, tu escolheste um beat do comediante americano Nate Bargatze. É um beat sobre o facto da mulher do Nate não querer um segundo cão. Sim, é isto, que é do último espetáculo que ele lançou, que se chama Your Friend Nate Bargatze, disponível na Netflix. Porquê este excerto? Porque o Nate? Imagina, são duas personagens nessa história, que é o Nate e a mulher dele. E eu identifico muito com os dois, porque eu já estive nos dois lados. Porque eu nunca tinha tido nenhuma estimação até viver com a minha namorada. Depois ela disse, olha aqui este gato, estava num gatilho em que ela fazia voluntariado. Ele está muito magro, ele não come porque os outros lhe batem e depois está com queda de pelo e depois eu lampo-se sem comer, só tem bolas de pelo lá dentro, está muito mal. E disse, ok, então o gato que vem, a gente escova o gato, damos-lhe comida e ele vai-se embora. Mas eu não quero gatos cá em casa. Sim. Aí o gato, e o gajo começou a fazer uma coisa muito esquisita que é ao pé do meu joelho. Eu disse, que sacana do gato é tão fofo. É um gato. Né? E depois ela disse, olha, mas se vamos ficar com esse eu vou buscar a Jasmine, que é a minha gata, tem em casa dos meus pais. Eu disse, 2 gatos nesta casa. E ela, ficamos com esse, ficamos com a Jasmine também. Pronto, ok. Nada, veio o segundo gato e ela disse, vamos buscar um gato bebê, porque estes dois já são adultos e tu nunca viste um gato bebê. Vamos nada buscar um terceiro gato. E veio o terceiro gato. Mas veio o quarto gato e neste momento temos 5 gatos. Ou seja, eu já estive do lado da mulher dele a dizer, pelo amor de Deus, estás maluco, não vamos nada ter. E depois, agora estou do lado dele que é tipo, tens noção que não dá mais trabalho. Porque a cena dele é tipo, já viste o que é eu abrir a porta em vez de passar um cão, tenho de passar 2. E depois quando voltam um cão, voltam 2. E agora estou um bocado nessa fase que é, imagina, em vez de meter comida em 4 taças, meter em 5. Então agora isto pode não parar. Pode não parar. E aliás, não parou, nós já temos o 6º gato, não está nesta casa, está numa outra casa do familiar, mas que irá para a nossa casa quando trocamos por uma maior, e temos uma caturra, que também está lá em casa, com uma tartaruga também. E a culpa é do Nate. A culpa é do Nate, de certeza. Ruben, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista, gravado aqui nos estúdios da SIC em Matosinhos. Ótimo estúdio. Obrigado pelo convite. Está aprovado para mais gravações do Humor à Primeira Vista. O Ruben Branco está no Instagram em Ruben Branco 123. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são do Rui Duarte Silva. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. O Rui Mirama está no apoio à produção. A voz do genérico é do Tiago Filipe. Eu sou o Gustavo Carvalho. Estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, Ruben. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Like we have one dog. I would like another dog. My wife does not want another dog because it's a lot. It's a lot to have 2 dogs because you gotta open the back door and let 2 dogs out.
then you shut it. And now they're out there, you're inside, not dealing with it. But then they want to come back in, and you're like, gotta go let all these dogs back in. You're like, 1 dog, 2, look at all these dogs everywhere.